Salve, salve! Estamos começando mais um tempo de reflexão e mais um tempo de estudo dentro da Capelania Internacional. Estamos estudando sobre a inteligência espiritual e percebendo a sua importância. Numa sociedade que colocou todos os seus desígnios, que colocou todos os seus resultados dentro da esfera apenas cognitiva racional e dentro do vínculo materialista, hoje essa sociedade ela colhe de uma maneira muito desagradável os seus frutos. Hoje a nossa sociedade, uma sociedade complexa, uma sociedade com dinamismo absurdo, uma velocidade gigantesca, esta sociedade hoje precisa de outras situações, outras ferramentas que possam estar ajudando e principalmente na sua própria sobrevivência. Nós hoje passamos por um período grave, né? É um período onde nós descobrimos que nós não temos o bem-estar. Nós descobrimos que muitas das situações que estão ao nosso redor, elas são fabricadas de maneira artificial para que eu possa gerar, nem que seja de maneira momentânea, o bem-estar. Aqui nas minhas mãos, e eu gostaria de começar essa nossa aula introduzindo este objeto. Este objeto eu guardo, é um objeto que eu guardo de recordação do meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi como trainee dentro de uma rede de televisão aqui no Brasil. Trabalhei por muito tempo em várias áreas, eu era trainee, então eu era deslocado para várias situações. E a última área foi a área comercial, especificamente a área do merchandise dentro desta rede de televisão. E na época que eu fazia parte do comercial, este objeto era um símbolo extremamente perseguido pelas pessoas, porque ele significava que você havia atingido um determinado status dentro da empresa e a empresa te entregava este objeto demonstrando que a sua qualidade como funcionário, o seu desempenho dentro da área comercial necessitavam de novos instrumentos e a partir deste instrumento você se tornava um executivo de contas, um executivo dentro da área comercial mais sofisticado e até mais respeitado no mercado. Eu estou com um Palm Top. O Palm Top, muitos, eu acredito que nem saibam o que é um Palm Top na geração atual, uma geração que existe smartphone. Este objeto é absolutamente precário. Esse objeto é totalmente desprezível até, porque não tem mais a menor funcionalidade. Mas um Palm Top, só para você saber o que era um Palm Top, Palm Top foi talvez o embrião, né? o antecessor do smartphone no sentido do nível de informações. O Palm Top ele veio depois da famosa agenda eletrônica e aqui você colocava através dessa caneta, né? Isso aqui nós estamos falando de uma época só que era alta tecnologia, hein? Isso aqui representava a tecnologia mais cara que existia. E o Palm Top você colocava as informações através desta caneta e tinha uma agenda de compromisso, era algo bastante sofisticado. Mas este símbolo aqui, que eu queria ilustrar, e eu guardo ele, porque ele é uma lembrança e eu uso bastante toda vez que eu vou fazer algum processo, alguma consultoria, dentro da área da inteligência espiritual, eu gosto de exemplificar, porque quantos objetos, quantas situações externas passaram pelas nossas vidas. Situações que prometiam uma revolução para aquele momento que nós estávamos vivendo. Alta tecnologia, capaz
de assegurar resultados antes nunca alcançáveis. Alta tecnologia e instrumentos que prometiam trazer resoluções para o nosso dia a dia. Este Palm Top ele não é diferente de qualquer objeto externo que hoje é oferecido para o nosso dia a dia, prometendo a facilitação, prometendo até mesmo uma qualidade melhor de vida. Porque com um objeto desse nas mãos eu conseguia resolver com uma rapidez melhor os meus compromissos, então eu teria mais tempo, eu teria uma vida melhor, mais sossegada, eu conseguiria dar respostas, enfim. Da mesma maneira que hoje temos uma série de situações dentro do mercado que prometem as mesmas coisas. E aí não só máquinas tecnológicas, mas aí nós temos cursos, workshops, livros, temos palestras, temos gurus, temos pessoas constantemente se colocando e falando: olha, eu tenho a solução para a sua vida, eu tenho a solução para que você tenha uma vida feliz. Mesma maneira, este instrumento um dia se colocou na nossa sociedade, prometendo grandes mudanças e grandes resultados. O que aconteceu com o Palm Top? O tempo, a dinâmica humana, a necessidade humana passou por cima dele, deixou ele para trás. E este é um pensamento que nós temos que ter e levar para a sociedade frequentemente. Os dispositivos externos são excelentes. E eu nunca desprezo um dispositivo externo. O que eu desprezo e o que eu constantemente levo e tento levar a sociedade para a reflexão como um capelão é que estes dispositivos, eles não podem ocupar o espaço de princípios que fazem parte, que devem fazer parte e que fizeram parte sempre da nossa construção, da construção da nossa personalidade. Nos últimos 100 anos, depositamos a nossa confiança, depositamos os desígnios da nossa sociedade, acreditamos que se nós nos utilizássemos da inteligência racional cognitiva e através dessa inteligência racional cognitiva nós colocaríamos de maneira externa, estaríamos materializando instrumentos, estaríamos materializando situações, processos, ferramentas. Nós acreditamos e foi passado para nós por 100 anos que essa era, que esse seria o grande, aquilo que levaria a humanidade para um lugar melhor, levaria a humanidade para um lugar de bem-estar, de saúde, de harmonia, um lugar onde as pessoas estariam mais felizes. Fomos enganados, nos deixamos nos enganar, são opções. O fato é que, mais do que nunca, a inteligência racional cognitiva, o QI, hoje ele já não mais pode ser visto como o principal condutor da resolução dos nossos problemas. Ele é parte da nossa inteligência, mas ele não conduz e ele não pode determinar os resultados que nós precisamos para os dias atuais. Contemplamos uma sociedade que percebe a desarmonia que hoje ela vive nos seus conflitos
é uma sociedade que não consegue resolver os seus conflitos, não consegue lidar com as suas frustrações, com as suas perdas, com os seus enganos, não consegue lidar com a dinâmica de ansiedade que os processos vão gerando no decorrer do caminho, e a partir disso, somatizamos, não conectamos a emoção da maneira correta, e aí somatizamos nos nossos corpos, somatizamos em doenças essas que vão de alergia até mesmo a um câncer, passando por momentos sérios de ansiedade, de depressão, de síndrome do pânico. Hoje, mais do que nunca, nós temos que prestar atenção e, como capelães, nós não podemos nos perder deste norte, do norte da espiritualidade, da capacidade de fazer com que a sociedade ela possa transcender. Transcender não é apenas um exercício, e não é um exercício tão simples, porque transcender é você deslocar uma pessoa do meio material que ela está para vincular ela a outros valores, valores espirituais, valores que não são materializados, valores que você vai precisar ligar e se conectar a uma outra referência que não é a referência material. Nesses valores, quando nós conseguimos fazer essa transição, nós somos impactados com uma outra esfera de vida, uma esfera muito superior, uma esfera assim que você começa a entender e compreender dispositivos da vida. E quando você tem esta compreensão, quando você começa a se exercitar perante esses dispositivos e você retorna ao seu campo material, você adquiriu resiliência, você adquiriu capacitação para lidar com o seu dia a dia e principalmente você começou a se adquirir. Você começou a se perceber no processo. Existe uma frase de Jesus Cristo que diz o seguinte: ame ao próximo como a ti mesmo. É um dos seus mandamentos, um dos principais mandamentos do povo cristão, um dos principais mandamentos que Jesus Cristo disse foi: ame ao próximo como a si mesmo. As pessoas se utilizam disso para uma campanha fraternal, se utilizam deste slogan para que quase que uma música de fundo, We Are The World. Você imagina a música We Are The World, de fundo, as pessoas se abraçando, e embaixo da propaganda, ame ao próximo como a si mesmo. Só que não paramos para prestar atenção no que esta frase quer dizer, no conceito da espiritualidade verdadeira dessa frase. Ficamos no campo mítico e religioso e não nos aprofundamos para a inteligência espiritual. Quando você se aprofunda, você vai perceber que amar ao próximo só pode acontecer quando eu estou conectado comigo mesmo, porque a frase é: ame ao próximo como você se ama. Se você não se ama, se você não tem esta conexão com você mesmo, se você não tem a percepção de quem você é verdadeiramente, se você não se encontrou, como é que nós podemos doar, entregar para a sociedade aquilo que não temos? Nunca
eu vou conseguir entregar para a sociedade, entregar para o outro, algo que eu não tenho. Eu posso disfarçar, eu posso criar essas propagandas e fantasiar, travestir, não é? O meu eu verdadeiro, frente a um processo fraternal, mas vivenciar de forma clara, harmônica, verdadeira, um processo de amar ao outro, entender quem é o outro, como vimos na nossa primeira aula, perceber que o outro não é uma ameaça. Eu só posso criar esse dispositivo se ele estiver primeiramente conectado dentro de mim. Senão, é impossível. Eu jamais vou amar ao próximo se eu não me amo. A inteligência espiritual, no processo de transcender, no processo que você encontra valores superiores e valores que são seus, fazem parte da nossa humanidade, fazem parte da nossa genética espiritual. Quando eu encontro esses valores, quando eu retorno para este meio material, o meio material não mais me ameaça, o meio material não é superior àquilo que tem dentro de mim. E desta forma, eu começo a vencer os desafios do dia a dia, os desafios que são colocados tanto dentro da empresa, no mercado, quanto os desafios dentro da minha família, nas minhas relações, nos meus relacionamentos, do dia a dia, dos mais simples aos mais complexos. Eles se tornam inferiores aos valores superiores que eu encontrei a partir do processo da transcendência. Na nossa aula de liderança, nós associamos a ideia de que dominação, ela tem absolutamente uma conexão com a liderança da capelania. Nós como capelães, nós como líderes dentro da capelania, líderes capelães, nós temos que dominar sim dentro da sociedade. Mas essa dominação também vimos que não é uma dominação através da força, através da não ética, como hoje é feita no mundo que está ao nosso redor, onde as pessoas são dominadas pelo medo, as pessoas elas são dominadas pela culpa, elas são dominadas pela ganância. Não é esta dominação. É a dominação onde você entende tanto, você tem tanto o referencial daquela expertise, no nosso caso é a expertise da espiritualidade, que a própria sociedade, ela te dá o aval e ela própria convida que você lidere o processo. É como se nós estivéssemos num desastre de avião, o avião caiu e somos os sobreviventes. Como é que você vai se organizar ali? Quem é que vai liderar? Vai liderar aquele que tem as melhores expertises para aquele momento, para aquele tempo de caos, para aquele tempo de recurso escasso. Quem vai ficar à frente não é quem tem a patente muitas vezes. Talvez quem tem a patente tem, porque exatamente ele alcançou essas expertises, mas nem sempre, nem sempre. Quem vai comandar é aquele que vai oferecer para aqueles que estão naquele momento, vai demonstrar: eu entendo do processo. Vocês podem confiar em mim, vocês podem depositar a vida de vocês, porque eu vou conseguir fazer com que nós estejamos saindo deste tempo de desastre e de caos que fomos inseridos. Nós, dentro da capelania, quanto mais informações nós tivermos da inteligência espiritual, quanto mais nós aprendermos a dominar esta expertise e oferecer para a sociedade,
mostrar para a sociedade que nós temos esse comando, a chance de influenciarmos, de mudarmos, de alterarmos este caminho errado que tomamos há muitos anos atrás, que lentamente estamos percebendo que foi um erro, apenas a conexão com o racional, com o materialismo. Oferecer isso é trazer salvação e é trazer recurso, um outro olhar, um outro caminho, é mostrar para a sociedade se é jogar a boia salva-vida. É passar com o navio quando todos estiverem na água e falar: olha, podem subir, porque nós vamos tirar vocês do lugar deste caos que as suas vidas, neste tempo e através de escolhas, foi inserida. Tudo que eu aprendi me levou passo a passo para uma convicção inabalável na existência de Deus. Eu só acredito no que sei. Portanto, eu não tomo a sua existência a partir de uma crença. Eu sei que ele existe. And my father was a parson in the country, and you can imagine what people were then, you know, in the 70s of the past century. They had the convictions in which people have lived since 1,800 years. How did he try to impress these convictions on you? Did he punish you, for instance? Oh, no, not at all. No, he was very liberal, and he was most tolerant, most understanding. What sort of religious upbringing did your father give you? Oh, we were Swiss Reformed. And did he make you attend church regularly? Oh, well, that was quite natural. Yes. Everybody went to church Yes. on Sunday. And did you believe in God? Oh, yes. Do you now believe in God? Now? Difficult to answer. I know. I don't need to believe. I know. Essa é uma das últimas aparições do Jung, sua última entrevista antes de falecer. Nessa entrevista, ele retrata muito dos seus pensamentos, muito da sua vivência, dos seus estudos, muito da psicologia analítica que ele criou. E nesse ponto, ele está falando da questão transcendental, da questão da existência da espiritualidade, da existência da inteligência espiritual. Jung, nós sabemos que ele é o criador da psicologia analítica e um dos principais personagens que irão influenciar nos anos 60 a criação da psicologia transpessoal. Para até aqueles que criaram a psicologia transpessoal, eles se referem a Jung como o primeiro grande terapeuta transpessoal. A primeira pessoa que compreendeu que para eu analisar o comportamental do ser humano e mais do que isso, ajudar a fazer com que esse ser humano superasse as suas dificuldades, superasse as suas angústias, as suas crises, era necessário a análise e a compreensão da integralidade deste ser. E a integralidade deste ser não envolvia apenas a sua psique racional cognitiva, não envolvia apenas a sua psique de alma, as suas emoções, mas envolvia a sua espiritualidade. Depois do Jung, outros pensadores, outros filósofos, outros psicanalistas, outros cientistas que estudavam a alma humana, o comportamental humano, começaram a ter a mesma percepção que Jung teve. A grande importância do Jung foi ele permitir que uma porta permanecesse aberta.
Uma porta que muitos tentaram fechar, muitos tentaram enclausurar esta identidade que eu e você temos a respeito da espiritualidade. Foi graças ao Jung, foi graças ao olhar que ele teve, a percepção e mais do que isso, a coragem de se expor, de falar contra toda uma corrente de pensamentos, a extrema necessidade que havia de nós não desprezarmos as questões espirituais, a inteligência espiritual. Esta porta que ele manteve aberta, nos anos 60, no final dos anos 60, nós vamos perceber que ela começa a ecoar, e aí ecoa de uma maneira que não é mais possível parar o seu pensamento, não é mais possível parar as suas indagações. Então, nós vamos percebendo a construção, a redescoberta das questões espirituais, a formação deste olhar da inteligência espiritual. Podemos ter como ponto de partida o Jung, ele no seu entendimento, né, principalmente quando ele começa a analisar as questões dos sonhos. Não houve na história alguém que teve mais horas e mais estudos e mais escritos sobre os sonhos do ser humano, as respostas que os sonhos davam da percepção de quem nós éramos, do que o Jung. E sonhar é transcender. Porque transcender é eu conseguir sair de um processo de uma determinada consciência e ir para uma outra esfera, uma outra consciência. No sonho eu consigo fazer isso. Hoje nós sabemos inclusive da importância no aspecto neurológico dos sonhos. Quando você vai começar a estudar a neurociência e como o nosso cérebro funciona, você vai entender que sonhar é extremamente importante para que a mente, a sanidade da nossa mente, ela continue a funcionar, ela continue a se colocar dia após dia. Uma mente sã é uma mente que sonha. Uma pessoa que sonha, uma pessoa que dorme e dorme de maneira tranquila, é uma pessoa que vai acordar com uma mente sã. Uma das maiores torturas que você pode causar a um ser humano, uma das maiores lesões que você pode causar para um ser humano, é não permitir que ele durma. Recentemente, quando os Estados Unidos, ele sofreu o atentado das Torres Gêmeas, e o presidente Bush, ele, lá em Guantánamo, ele faz com que Guantánamo, ele vire uma prisão para aqueles que eram possíveis terroristas, ou de alguma maneira tinham alguma aliança com algum terrorista. Quando começa a haver na imprensa informações e a escapar, informações de que os presos que estavam lá estavam sendo torturados, e a ONU, ela vai verificar, a Comissão dos Direitos Humanos entra em Guantánamo, e quando eles vão ver os presos estão em perfeito estado corporal e físico, então não havia nenhuma marca nos seus corpos, mas muitos na sua mente apresentavam situações de delírio, situações de eventos psicóticos que eles passavam. Muitos apresentavam perante estes analistas profundas transformações nas suas emoções. E aí, quando eles começam a investigar, eles descobrem que uma nova forma de torturar havia sido inaugurado pelo exército americano, por aqueles que prendiam esses supostos terroristas. E a forma era exatamente essa. Eles mantinham a pessoa na cela,
E quando a pessoa começava a pegar no sono, uma claridade, um barulho terrível na sala, era ecoado, era feito, e aquela pessoa acordava e ela se mantinha acordada. Quando ela começava mais uma vez a dormir, mais uma vez um clarão de luz, um barulho, e ela se mantinha acordada. E assim por dias, aqueles homens não dormiam mais, aqueles homens entravam num nível psicótico de desespero terrível. Terrível, porque hoje nós sabemos que os sonhos são ferramentas, são instrumentos que o nosso cérebro usa para buscar a sanidade, para buscar a situação de paz, de tranquilidade, para que a máquina cerebral ela possa ser resetada e ela possa mais uma vez funcionar no dia seguinte. O Jung, ele foi o grande estudioso dos sonhos. E a pessoa que percebeu que, olha, o sonho é um estado de transcendência. É a maneira que o ser humano tem, e hoje a neurociência comprova isso, é a maneira que o ser humano tem de ir para um outro lugar, um outro nível de consciência, colher situações, trabalhar, elaborar o seu eu dentro desta esfera, e quando ele retorna para este ambiente material, ele retorna mais preparado, ele retorna mais disposto, mais capaz de enfrentar o dia a dia, de enfrentar as dificuldades. Esta porta, este olhar, esta percepção da espiritualidade, esta percepção da questão transcendental é o que possibilitou da existência da inteligência espiritual surgir e estar no nosso meio. Então você vai perceber, surge ali com o Jung, vai passar e vai se colocar nos anos 60 com Abraham Maslow. O Abraham Maslow, exatamente aquele que na administração, aqueles que vão fazer administração com certeza estarão estudando Maslow, porque o Maslow, ele criou a pirâmide das necessidades. E essa pirâmide até hoje é usada num conceito para o entendimento do comportamento das pessoas dentro do mercado. E o Maslow, nos anos 60, no final dos anos 60, ele é, através desta porta que o Jung deixou aberta, ele é aquele que inaugura o que hoje nós chamamos de psicologia transpessoal. E a psicologia transpessoal vai ser a grande escola, a grande formadora de cientistas, de pensadores, de pessoas que vão entender e ampliar as suas pesquisas para o entendimento de que a espiritualidade, de que as questões transcendentais, elas não podem mais ser desprezadas dentro da nossa sociedade. E aí nós vamos ter o Maslow dizendo uma frase, e que se eu olhar, ver a minha sociedade atual, ver o lugar que nós estamos atualmente, esta frase é quase que uma frase profética, ela é quase que alguém que anteviu o que estaria acontecendo, porque diz o Abraham Maslow, sem a possibilidade de transcender, o ser humano se torna doente, violento, sem esperança e apático. A frase que ele escreveu há mais de 40 anos atrás, hein? Mais de 40 anos atrás. Dizia o Maslow, sem a possibilidade de transcender, o ser humano se torna doente, violento e sem esperança e apático. Para descobrir se essa frase do Maslow era apenas uma frase sensacionalista, eu não preciso ir muito longe. É só eu pegar alguns índices da Organização Mundial da Saúde para compreender se ele estava certo ou errado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos, se eu parar aqui de falar durante 40 segundos, em algum lugar do mundo, alguém cometeu suicídio.
São mais de 800 mil pessoas que todos os anos tiram as suas próprias vidas. Não estamos falando apenas de países pobres, apenas de países esquecidos. Este fenômeno do suicídio na nossa época atual, ele não tem mais classe social, não tem mais cor de pele, não tem mais questões de sexualidade. Ele não passa se a pessoa pertence ou não a um país de primeiro ou terceiro mundo. Este fenômeno, ele agride brutalmente todas as esferas da humanidade. Se eu falar, por exemplo, de uma doença como o câncer, pegar os índices do século passado, eu vou perceber que no século passado, de cada 50 pessoas, uma tinha a probabilidade de adquirir câncer. Hoje, de cada 4 pessoas, uma tem a probabilidade de adquirir câncer. Segundo as últimas estatísticas das melhores faculdades, 50% da população sofrerá com algum transtorno emocional. Abraham Maslow estava correto no seu diagnóstico. Quando nós não temos esta capacidade de transcender, quando eu não ensinei, eu não possibilitei que as pessoas aprendessem, interagissem e percebessem a importância do ato de transcender, eu decretei a falência de todo o sistema emocional, eu decretei a incapacidade de nós interagirmos com aquilo que estava além do material e além do racional cognitivo. Abraham Maslow, Viktor Frankl e Stanislav Grof são os 3 grandes pensadores a respeito da psicologia transpessoal e os pensadores que possibilitaram que hoje, no nosso tempo atual, nós tenhamos pesquisas tão amplas e tão sofisticadas sobre a inteligência espiritual. Abraham Maslow deu início ao processo. Stanislav Grof, através das suas experiências, primeiramente, experiências estas geradas por medicamentos, por drogas, Grof, ele provou que quando um ser humano ele é despertado para uma outra realidade, quando o ser humano ele aprende a abrir janelas em direção ao mundo, que não são mais janelas apenas no vínculo racional cognitivo, mas são janelas que dão uma outra percepção, são janelas que despertam um outro nível de consciência. Grof, ao trazer essa experiência para aqueles que sofriam com casos de psicose, com casos de situações graves, prisões emocionais, traumas, quando a pessoa interagia neste nível, neste novo despertar, ela conseguia se curar, ela conseguia vencer, ela conseguia ter uma resposta diferente, ela conseguia ter um outro nível de atuação na sua própria vida. Mais tarde, Grof substituiu os medicamentos e as drogas por processos transcendentais. Os mesmos processos transcendentais, eles conseguiam os mesmos resultados que aquelas drogas e aqueles medicamentos. Viktor Frankl, um sobrevivente de Auschwitz, que já era psiquiatra quando foi preso, um judeu que foi preso e levado para Auschwitz, mas com formação em psiquiatria, ali dentro, percebendo a interação de todos aqueles homens e mulheres que estavam presos, ele via
que alguns se entregavam à destruição e ao caos e sucumbiam perante todo o processo que estava acontecendo ao redor deles. Outros, de alguma maneira, conseguiam manter a esperança, a fé, conseguiam acreditar que as coisas mudariam, que eles não iriam morrer ali, e dessa maneira sobreviviam às constantes afrontas e às constantes investidas de tentar destruir, de tentar aniquilar aquelas pessoas que os nazistas constantemente estavam fazendo. Ao sair de Auschwitz, Viktor Frankl também percebeu que alguns conseguiram sair do campo de concentração, mas outros não conseguiram tirar o campo de concentração de dentro de si e sucumbiram no decorrer dos anos. As constantes lembranças que estas dores traziam. Frankl dizia o seguinte: tudo pode ser tirado de uma pessoa, tudo, você pode perder tudo, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher a sua atitude em qualquer circunstância da vida. E não há uma outra forma de descobrir Deus senão em nós. Tudo que nós experimentamos é humano. Então a primeira fé que eu experimento na vida é a fé natural. É a confiança que eu tenho na minha mãe, é a confiança que eu tenho no meu pai, é o saber me amado pelas pessoas que me cercam, que me dão um sustento emocional. A partir disso, eu tenho condições de desenvolver, porque sou humano e transcendo. Eu não paro nas minhas realidades. Você, quando faz uma música, você está apelando àquilo que é transcendência em você. Ao que as palavras não seguram, ao que a sua experiência histórica não consegue expressar. Quando eu vou para o contexto da fé sobrenatural, eu estou entrando justamente no contexto do meu autoconhecimento, porque aquilo que refere a mim e que me joga para fora, depois me devolve. Eu sempre compreendo assim, acompanhando o processo religioso das pessoas, eu vejo que quando bem vivido, ele provoca uma espiritualidade, que é um sopro interior que lhe faz ter fé na vida, acreditar, de você vencer com mais facilidade os processos tortuosos da existência. Então, ali que a fé faz diferença. Viajo pelo Brasil, trabalho o tempo todo com o discurso religioso, muito embora faça um esforço de que esse discurso religioso seja humano o tempo todo, eu não consigo conceber um Deus que não fale a minha língua. Eu vejo que há uma religiosidade muito natural no Brasil, mas eu vejo uma escassez de verdadeira espiritualidade, que é quando aquele conjunto de crenças se transforma num sustento existencial que faz com que aquela pessoa seja capaz de optar pelo que é bom, pelo que é verdadeiro, pelo que é justo. Então, às vezes, eu vejo uma religiosidade à flor da pele que não transforma a vida. Dentro, né? Que não transforma Eu gostaria a vida. muito que todas as religiões tivessem vários Fábios de Mello. Vários Fábios de Mello. Homens e mulheres que levassem os seres humanos, levassem os seus religiosos a refletir de uma maneira muito profunda sobre a inteligência espiritual. O processo religioso, quando bem vivido, ele provoca a espiritualidade. Nem todo processo religioso vai provocar a espiritualidade. Alguns vão conseguir provocar a espiritualidade, mas muitas vezes as pessoas, elas têm uma religiosidade à flor da pele, mas esta religiosidade, ela não transforma as vidas. Ela não muda as vidas. Ela mantém as pessoas dentro, sim, de uma reflexão racional. E esse é um ponto determinante no nosso entendimento sobre a inteligência espiritual.
A inteligência espiritual, ela vai nos deslocar de uma consciência racional cognitiva, de uma janela que foi aberta, onde nós temos uma percepção deste mundo, e ela vai nos levar para um outro nível de consciência, vai nos despertar para que nós estejamos nos interligando com uma outra realidade da vida, com outros valores. E a partir deste ponto, a partir desse despertamento, a partir desta experimentação, desta nova consciência, deste novo olhar, eu consigo começar a ampliar as minhas vivências, ampliar a minha forma de me conectar e de olhar para a vida, e desta maneira eu consigo responder, eu consigo caminhar com outros referenciais esses que vão me ajudar a obter novos resultados, a ter uma vida assim extraordinária, a encontrar o bem-estar, mesmo diante das situações de dificuldade, eu vou conseguir encontrar o bem-estar, porque eu não dependo mais apenas de uma janela da interpretação da vida, eu tenho outras que se abriram, eu tenho outros valores, eu não dependo mais apenas do ter, não dependo mais apenas do que foi materializado, não sou mais preso a estes valores, não sou mais submetido a esse tipo de vida, porque tenho novas aberturas, tenho novos olhares, novas percepções, eu tenho uma experimentação profunda, com valores, e valores que não são conectados com esta existência, que é apenas o meu olhar, que é a minha capacidade de enxergar, que apenas os meus sentidos humanos conseguem captar. Eu estou além, eu transcendi, os meus valores transcenderam. Quando eu ouço o Padre Fábio falar que pode ser que a religião ela nos dê esta vivência da espiritualidade, eu também tenho que entender que a religião ela não me garante a vivência da espiritualidade. Ele fala que ele vê muitas pessoas com a religiosidade à flor da pele, mas as vidas, a vida não é transformada, a vida não é alterada, porque a vivência religiosa, a vivência do sistema, nem sempre vai me estabelecer dentro da percepção espiritual. Porque a vivência religiosa, ela é parte, e ela pode se tornar parte, mais uma vez, do sistema racional. Existem alguns estudos que demonstram que pessoas que aprenderam a meditar, quando você vai fazer um trabalho neural com elas, quando você vai fazer uma ressonância, quando ela está meditando e você começa a fotografar as regiões do cérebro, e aí você pega uma pessoa que vivencia a meditação, ela não só aprendeu, mas ela vivencia. E você faz o mesmo processo, você fotografa o cérebro desta pessoa, as áreas daquele que só aprendeu o mecanismo e as áreas daquele que vivencia não só de forma mecânica, mas vivencia nas várias esferas a meditação, você vai perceber que o cérebro de um se comporta totalmente diferente do cérebro de uma outra pessoa. Dentro do processo da religião,
do sistema religioso. Eu posso sim ser despertado para a questão espiritual, mas também eu posso cair rapidamente, mais uma vez, nesta janela da racionalidade, nesta janela onde as minhas interpretações, elas não me levam para outro nível de consciência, elas me mantêm apenas satisfeito com estas respostas. Por isso que algumas religiões, isso é muito comum hoje em dia, religiões que prometem rapidamente soluções, que prometem rapidamente a riqueza, os bens materiais, essas religiões, elas têm uma grande aglomeração de pessoas. Porque estas pessoas, elas estão não dispostas a aprenderem uma nova forma de transcender, uma nova forma, uma nova percepção de vida, elas não estão dispostas a abrir uma nova janela nas suas vidas, não, elas querem, apenas com uma outra roupagem, as mesmas palavras, os mesmos conceitos materiais, os mesmos conceitos racionais, só que são apresentados aparentemente de forma muito espiritual. Mas não são espirituais. Não transcendem, não permitem com que o ser humano abra novas percepções da sua consciência, se desloque para um outro olhar, para uma outra janela. Existe um programa de computador, e é um dos programas, e é o programa mais usado, não é um dos programas, é o programa mais usado dentro dos trabalhos com imagem. Todo trabalho com imagem vai usar este programa. Estou falando do Photoshop. O Photoshop, ele foi criado por dois irmãos no final dos anos 80 e foi implementado pela Adobe Corporation. Os dois irmãos, Thomas Nall e John Nall, eles criaram o sistema do Photoshop. E o Photoshop, ele é revolucionário porque ele permite com que a pessoa ela possa trabalhar com uma determinada imagem através de camadas. Ela está vendo a imagem de forma plana, apenas em um único sentido. Mas a interação que é feita com esta imagem não é de forma plana, mas de forma a esta imagem receber várias camadas. Então, conforme você vai executando os efeitos, conforme você vai trabalhando as cores, conforme você vai trabalhando o contraste, o brilho, você vai determinando o ângulo da lente, você vai encaixando a maneira que você quer, você vai acoplando camadas, e cada camada vai trazendo um efeito diferenciado para aquela imagem. Eu gostaria de mostrar para vocês uma determinada imagem. Foi feita na campanha da Dolce & Gabbana, a marca de roupa, né, a marca mundial, né, a marca internacional de roupa Dolce & Gabbana. Essa propaganda é uma propaganda com a cantora Madonna, e exatamente a Dolce & Gabbana, ela trazia e ela traz uma crítica a respeito de como as nossas vidas nos dias atuais, ela tem se portado, e como nós temos nos comportado nos dias atuais. Uma das fotos mostra a Madonna como ela está hoje, e a outra foto onde o Photoshop atuou de forma soberana, né, de forma brilhante sobre a imagem, transformando a Madonna naquele ídolo que tanto as pessoas querem consumir. Independente da crítica, eu queria mostrar aqui exatamente o poder que existe nesse programa. Como este programa ele pode alterar uma imagem. Eu fui pesquisar
a imagem, o trabalho que foi feito nesta imagem, a imagem onde a Madonna foi transformada, existem mais de 100 camadas de efeitos para que a foto original ela conseguisse alcançar essa foto final. Mais de 100 camadas de efeitos foram elaboradas para que esta imagem original se transformasse nesta imagem final e as duas se contrastando uma com a outra. A inteligência espiritual, eu falo que ela funciona igualzinho ao Photoshop. Por quê? Porque a inteligência espiritual, ela é um programa que o nosso ser tem, e este programa, ao trazer uma determinada imagem, trazer uma vivência que o ser humano tem, trazer algo que vai fazer com que a gente se relacione, nós podemos dispor, através deste programa, através da inteligência espiritual, nós podemos dispor de camadas de efeitos, camadas de interações. A inteligência espiritual, ela é infinita na maneira como eu vou interagir com esta imagem. Quanto maior for a minha expertise em dominar esta ferramenta, em dominar este programa, maior será o nível de camadas que eu vou estar abrindo, portanto, maior e melhor será o resultado final que eu vou apresentar daquela interação que eu estou fazendo. Se eu apenas domino dentro do programa colocar a foto preto ou colorido, preto e branco ou colorida, se eu apenas domino algumas ferramentas de elaboração do foco da câmera, por exemplo, então os meus resultados eles serão restritos ao apresentar a imagem final. Se eu interajo de forma ampla, se eu tenho uma capacitação grande em lidar, se eu consigo, como nessa foto, abrir mais de 50 camadas para interagir da melhor maneira possível e apresentar desta forma o melhor resultado possível, quanto maior for a minha expertise, melhores serão os meus resultados finais. Assim é a inteligência espiritual. Inteligência espiritual é a capacidade que eu tenho de interagir e abrir camadas. Camadas estas dentro da janela transcendental. Camadas estas que vão me abrir percepções e vão abrir valores muito diferentes, que não estão mais limitados dentro de apenas um único ângulo, que é o ângulo racional, mas vai permitir com que eu construa, eu experimente, eu vivencie de outras maneiras os meus referenciais. Eu não vou mais construir os meus referenciais a partir de um único ponto. Eu vou construir os meus referenciais interagindo com valores muito superiores, com experimentações muito superiores. Essa é a ideia da inteligência espiritual. Da mesma maneira que o Photoshop permite que eu chegue em resultados esplêndidos de uma determinada imagem, da mesma maneira a inteligência espiritual permite que eu consiga fazer com que esta interação com as pessoas, ou a interação que eu estou tendo no meu dia a dia, esta relação ela atinja o melhor, o máximo possível. Eu não me desgaste, eu consiga lidar de uma forma muito mais rápida com as frustrações, com as perdas. Assim a inteligência espiritual ela se manifesta. A religião ela é uma destas camadas. Ela é uma destas camadas que permite a minha interação dentro deste programa fantástico que é a inteligência espiritual. Mas ela não determina
Ela não é o programa. O programa é espiritualidade. O programa é inteligência espiritual. A Universidade da Califórnia, para definir a inteligência espiritual, ela se utilizou de um conceito, de uma expressão inglesa. Uma expressão que na tradução nós apresentamos uma certa dificuldade para encontrar as palavras corretas que estejam realmente trazendo o significado real, o significado verdadeiro, e mais do que isso, é o poder da expressão. Porque muitas traduções acabam perdendo esta intenção que o autor colocou para determinar o resultado daquilo que ele queria falar. Na Universidade da Califórnia, eles associam a inteligência espiritual com a expressão ultimate concern. Ultimate concern. Nós não temos uma expressão adequada para ela no português. Trata-se de um envolvimento denso da questão existencial. Se eu fosse traduzir literalmente ultimate concern, o máximo que eu poderia me aproximar no nosso vocabulário no português, a inteligência espiritual, hoje, na Universidade da Califórnia, e para muitos especialistas, ela é o princípio supremo da humanidade. Este conceito supremo vai estar trabalhando em 3 esferas dentro da nossa construção como ser humano. Ele vai trabalhar dentro da esfera dos conteúdos e da percepção que nós temos com as situações que estão externas às nossas vidas. Vai trabalhar com a formação da nossa afetividade e principalmente a formação da nossa personalidade. A inteligência espiritual vai estar trabalhando a maneira como eu vou interagir com as situações externas da minha vida, o conteúdo que eu vou criar a partir desta relação, vai trabalhar a maneira como a minha afetividade, a inteligência emocional vai estar se portando e se comportando, e principalmente ela vai trabalhar no aspecto da minha personalidade, da criação do meu próprio eu, e a partir desta criação, como dia após dia, dentro das relações, a cada momento, a cada desafio, a cada situação, a cada projeto que a minha vida vai estar interagindo, como a minha personalidade vai responder, como a minha personalidade, depois de eu sofrer um impacto da decepção, da dor, da perda, das doenças, das faltas, como a minha personalidade vai estar reagindo perante cada uma dessas situações, perante cada um destes momentos, momentos de alegria, momentos de riqueza, momentos de conquistas. Como é que eu lido com tudo isso? Como é que eu lido com a euforia? Como é que eu lido com estas sensações, com as várias turbulências emocionais que o meu eu, durante o processo da minha vida, vai estar passando? O resultado da inteligência espiritual expandida na minha vida vai ser a elaboração de um conteúdo privilegiado, não apenas de informações, mas um conteúdo privilegiado de conhecimento, dentro da área afetiva, dentro da área física e principalmente na minha relação com o transcendental e os aspectos do divino, os aspectos do entusiasmo, do enteos, do estar cheio daquilo que eleva o meu ser espiritual, eleva a minha percepção em relação às situações da minha vida, às situações que estão ao meu redor. Segundo as universidades americanas, são 5 grandes habilidades que a inteligência espiritual estará
exercendo, estará capacitando a minha vida. A primeira delas é a habilidade de transcender. A segunda é a habilidade de iluminação consciente. A terceira é eu ter ações concretas na minha vida sem que eu perca a relação com o sagrado. A quarta é o uso das minhas experiências espirituais para resolver problemas diários, problemas do meu dia a dia, problemas da minha vida. E a quinta, a capacidade que eu tenho da virtude, de me tornar um ser humano virtuoso nas minhas relações e na minha conduta. 5 grandes habilidades que juntas elas formam hoje aquilo que nós entendemos como a inteligência espiritual. A inteligência espiritual é sim uma resposta, e uma resposta certeira, e talvez a única resposta para que, através da nossa ação como um capelão, nós possamos, interagindo na sociedade, oferecer um novo recurso, oferecer uma outra dinâmica, oferecer a boia salva-vidas, o recurso final para mostrar que este caos que nós estamos vivendo, ele é possível de ser evitado, ele tem saída, ele tem uma resposta, e essa resposta é a inteligência espiritual. Quero terminar este tempo onde nós passamos e mergulhamos no entendimento da inteligência espiritual. Eu quero terminar com a reflexão de Carol Dweck. Carol Dweck é a criadora daquilo que hoje nós chamamos de mindset, o mapa mental. Nós temos um mapa mental. Este mapa mental, ele influencia diretamente as respostas que eu vou estar dando durante o percurso da minha vida. Este mapa mental vai influenciar nos meus resultados pessoais, nos meus resultados dentro dos meus relacionamentos, dos projetos que eu vou estar inserindo, na forma que eu vou estar trabalhando, nas conquistas, nas perdas, nos ganhos e nas derrotas. Este mindset, este mapa mental, que durante o processo de crescimento, de desenvolvimento, desde o momento que eu era um bebê, até a vida adulta, até os dias atuais, este mindset, ele é o fenômeno, ele é o determinante, é o ponto certeiro que vai fazer com que a minha vida vá para o ponto A ou vá para o ponto B. Romper esse mindset não é algo tão simples. Não é apenas através de alguns exercícios. Romper com esse mindset não é um processo tão simples. Requer metanoia. Metanoia é uma palavra que está em moda nos dias atuais. Mais do que nós termos a expressão, do que nós termos até a compreensão do significado, através da inteligência espiritual, eu consigo sim exercitá-la. Meta é acima, noia é pensamento. Ter um pensamento acima, mas não é acima no sentido superior humano, é acima no sentido de referencial, um outro referencial, um referencial muito distante daquele que você tem, muito distante daquele que você está partindo e buscando um outro pensamento, um outro referencial, uma nova atitude, uma nova janela, uma nova consciência. Metanoia é a inteligência espiritual sendo praticada. É quando nós rompemos esta estrutura que nos foi entregue, esta estrutura platônica, esta estrutura que divide as situações apenas em dois polos e nada mais. Temos que romper com este espaço, temos que romper
com este sistema que nós fomos colocados e todos os dias das nossas vidas temos sido massacrados para que um outro olhar, uma outra abertura não aconteça. A inteligência espiritual é capaz sim de produzir este metanoia, é capaz sim de fazer com que a nossa mente tenha um outro referencial e com isso possamos romper e possamos estabelecer um novo mindset, novos paradigmas e com isso uma vida alcançando aquilo que todos buscamos, que é o bem-estar. Este é o nosso trabalho, esse é o seu trabalho como capelão. Esse é o trabalho que nós temos para despertar na nossa sociedade, dentro da capelania, a inteligência espiritual.